Aquela velha pergunta que é muito importante para mim: quem estudou a lição aqui? Uma pessoa, duas, três, quatro pessoas. Tá bom já, né? Pelo número de gente que a gente tem hoje. Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês por isso. O objetivo do nosso estudo é, à luz do trecho de Mateus 13, 54 e 16, 12, promover a conscientização de que sofrer oposição por causa de Cristo é algo tanto inevitável quanto recompensador. E o texto base está em João 16, 21, que diz: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. É muito interessante quando a gente vê Jesus falando isso, e a gente vai falar depois mais para frente, mas nada foi surpresa para Jesus. Ele já sabia que ele ia padecer sofrimento, e ele sabia que ele até ia morrer por conta dos nossos pecados. Ele tinha essa consciência. Ele começa a falar isso para os discípulos. E só para eu não esquecer de falar lá na frente, é muito interessante o texto que o Pedro leu, que fala que quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos falam, uns falam que tu é Elias, outros falam que você é João Batista, né? E aí, mas tu, o que tu diz que eu sou? Aí Pedro fala o quê? Tu és Cristo, né? O Filho do Deus vivo, como que diz, você é ungido de Deus. E aí Jesus fica feliz com Pedro, e Pedro fica feliz por Jesus. Só que lá na frente, um dos trechos que a gente vai passar, só que, como vocês veem, essa lição é composta por um trecho bem grande, né, de texto bíblico. Talvez a gente não fale especificamente, mas me chamou a atenção que lá na frente Jesus chama Pedro de Satanás. Ele diz: sai daqui, Satanás. Por que Jesus falou isso para o Pedro? Pedro falou para ele que aquela coisa não ia acontecer. Isso aí, que coisa? Ele falou que Jesus estava explicando que ele iria sofrer daqui, ele iria morrer e ia ressuscitar. Aí Pedro disse para ele: não, Jesus, isso não vai acontecer. Ele falou: sai a parte de Satanás, porque você está pensando nas coisas do homem, não nas coisas de Deus. Isso aí. E que interessante, né? Como que numa hora a gente está com fé de que as coisas vão acontecer, só que às vezes a gente está querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. E o Pedro achava que era de um jeito que Deus ia inaugurar o reino de Deus na terra. Mas aí ele percebe que não era bem por ali, né? Era do jeito de Deus. Isso, exatamente. Era uma coisa até boa, né? Dizer, não, Jesus, imagina sofrer. Não estava interpretando o que Jesus falava com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Por isso, Jéssica e irmãos, tem gente que fala que a gente se converte. É claro que existe a obra de justificação na nossa vida, na vida do cristão, né? De uma vez por todas, Jesus, ele nos perdoa assim, e nos salva instantaneamente, mas tem gente que fala até que a conversão da gente dura uma vida inteira. A gente não é convertido assim, me converti, e aí entendo tudo o evangelho e faço tudo diferente. Assim como Pedro, né? Passou, Jesus, aqui diz que nessa fase, o Pedro já estava, Jesus estava numa fase que faltava 1 ano e pouco para ele morrer já. Então, eles já tinham passado um tempo com Jesus, e parece que mesmo assim Pedro não entendeu a questão do evangelho, da morte de Jesus, do padecimento de Jesus, mesmo conhecendo todo o Antigo Testamento. Bom, avançando aqui, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, quem tem a lição aí. Na introdução fala um pouco sobre o que a gente já estudou lá atrás. E, como eu falei, o tempo é um pouco limitado, então, assim, no último estudo, quem lembra o que a gente estudou aqui com o irmão Gabriel no sábado passado? Era principalmente sobre o quê? O estudo? Sobre as parábolas. Obrigado, irmão Salésio. As parábolas de Jesus, o ensino de Jesus. Nas parábolas de Jesus, ali ele começa a falar sobre o plano dele. No bloco que trata sobre o plano do rei, temos várias questões da narrativa de Mateus. O plano é apresentado quando Jesus lança os discípulos e diz: discípulos, vocês precisam pregar o arrependimento, né, em Mateus 10. Ele é atestado por grandes milagres
Ele é ilustrado por Jesus através das parábolas e ele é duramente criticado. E é isso que nós vamos ver hoje, essa parte das críticas que Jesus recebeu. Tá? Nesse texto aqui, desde capítulo 16 até o capítulo 17 praticamente. Antes ainda, capítulo 13 até o capítulo 17. Vamos lá. De olho no texto. A rejeição ao rei é intensificada. Nós vamos responder juntos as questões, tá? Eu não vou nomear um de vocês, mas eu conto com a ajuda de vocês para a gente ir aqui tratando dos assuntos e respondendo as perguntas. Por quem Jesus, em primeiro lugar, recebeu uma rejeição? Foi rejeitado. Quem aí me ajuda? Por quê? Porque Jesus lá em Nazaré, e ele foi rejeitado. Porque assim, ele chegou lá e as pessoas falavam assim: quem é você, não, filho do carpinteiro? Mas quem é você, não, vem essa sabedoria? Da onde vem esses milagres todos, né? Então eles meio que menosprezaram Jesus, né? Então, primeiro foi uma confissão de milagres, não parece. Isso mesmo. Quem mais quer comentar? Exatamente isso. Olha só. Quem conhecia ele, como quem diz assim, eu vi esse guri nascer. Quem é ele? Mas quem que ele pensa que é para ficar falando de reino de Deus, de evangelho? E ainda mais, ele não só ensinava coisas com autoridade que os fariseus, os religiosos não tinham, como também já estava operando grandes milagres. Porque Jesus, ele já tinha... Lembra que Jesus foi para Cafarnaum? Jesus foi para uma cidade, Cafarnaum. Jesus fez seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, né? A multiplicação não, a transformação do vinho, da água para o vinho, aquela coisa toda. E ele retorna para Nazaré. E ele lá em Nazaré, como se desse uma nova chance para as pessoas dali, para mostrar o seu poder, para que eles crescem em Jesus. Mas o que acontece? Eles rejeitam Jesus, falam, não, eu conheço as suas irmãs, eu conheço seu pai, como que pode esse menino, né? Então, essa foi o primeiro grupo de pessoas que, conforme diz a Bíblia, se escandalizaram nele. Falou, não é possível. E, veja bem, no final desse trecho aqui, diz que Jesus deixou de realizar muitos milagres ali, porque eles não estavam crendo nele, porque não tinham fé nele. Olha que perda para uma cidade, olha que perda para uma família. Vamos, né, trazendo assim já numa aplicação, né? Pelo fato de não crer em Jesus, por causa da sua simplicidade, por causa de conhecer, de se acostumar com o sagrado, certo? Famílias, às vezes, nós estamos tão acostumados, Jesus, e a gente não tem aquela fé no poder realmente que ele tem na pessoa que ele é, né? Qual foi o segundo grupo de oposição ao reinado de Jesus? Quem tem a resposta aí que poderia me ajudar? Como? Herodes. E Herodes era um governante. Quem mais que fala além da Jéssica? Porque eu estou gostando da Jéssica estar falando, mas aí os outros ficam tudo quietinhos. É os que eu sei que quem estudou aí já sabe. Não que eu não queira que tu fale, tá, Jéssica? Eu quero que os outros falem também. Por que o Herodes... Não, em primeiro lugar, vamos lá. Quem que era esse Herodes aí que estava contra Jesus? Exatamente. E que diferença tem de um para o outro? Tipo assim, quem que era o primeiro? O que o primeiro fez que ficou marcado aqui na história bíblica? Ele mandou matar? Não, o primeiro. O primeiro Herodes, lá em Mateus 2. Mandou matar quem? Eu me divirto. É muito legal isso que a gente aprende assim. Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Porque ele não suportou a ideia de que um rei nasceu. Como assim? Que era Jesus, né? O menino Jesus, que veio para ser o rei dos judeus. Como assim se o rei era ele? Então, só para recapitular, o Herodes o Grande é o que mandou matar essas crianças. Então, era aquele lá. Agora, tem o Herodes Antipas, que é filho daquele lá, certo? Que é o envolvido nessa história aqui. Que foi o que matou João Batista. Foi o que matou João Batista. Por que matou João Batista? Porque a moça pediu a cabeça de João Batista. É isso aí. Agora a gente só vai detalhar um pouco mais. Irmão Celeste, quer falar? Isso aí. O que é o acontecido lá, né? Uma mulher chamada Herodias
se separou do marido para ficar com Herodes Antipas, para casar com ele. O Herodes Antipas separou da mulher para ficar com a Herodias. E além disso, dele ter casado com a ex-esposa do seu irmão, ou seja, com a esposa do seu irmão, além disso tinha um agravante. A Herodias era o que do Herodes Antipas? Sobrinha. Então o João Batista acusou o Herodes Antipas de incesto. Além de ter abandonado sua esposa e a outra ter abandonado o marido para se casarem, ainda ela era sobrinha dele. Então João Batista, vendo essa situação, denunciou essa situação, porque João Batista era pela verdade, como diz o irmão Salésio ali. E aí o Herodes Antipas ficou muito bravo, mas como a irmã falou, ele havia aprendido amarrado João Batista. Foi quando nós estudamos na lição anterior, uma das anteriores, que João Batista está na cadeia, né? E pergunta para Jesus, é tu mesmo? Tu é o Messias mesmo? E aí Jesus manda a resposta dizendo, né? Olha quantos milagres eu fiz e tudo mais, eu acho que tu ainda tem dúvida, né? Ok? Então aí está. Esse é o Herodes Antipas, que então... e aí a questão aí da dança que rolou aí, foi que a filha da Herodias, numa festa lá, chamada Salomé, faz uma dança lá para os convidados, e o Herodes fica tão assim, tão doido, que gosta tanto daquilo ali, que diz, eu faço o que você quiser, né? E a mãe dela foi lá no ouvido dela e falou assim, já que ele disse que faz o que você quiser, diz para ele que eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. E foi o que ele fez. Só que ele tinha temor a João Batista. Então aqui a gente volta para esse ponto aqui, porque o Herodes Antipas, ele estava achando que Jesus era tipo uma reencarnação do Elias. Ele tinha assim uma fé totalmente deturpada e perturbada, até porque ele não era nem judeu, era o governante romano. E aí então era supersticioso, né? Então ele achou que João Batista voltou para puxar o pé dele, vamos dizer assim. Né? Jesus era o João Batista que estava ali e começou a realizar grandes milagres. Então, Jesus então sofre oposição desse Herodes também, por causa da consciência culpada de Herodes. Herodes estava culpado porque ele sabia que estava errado, lá quando João Batista estava acusando ele. E essa culpa, mesmo depois da morte de João Batista, continuou na cabeça dele. Tanto que ele temeu a Jesus. Mas Jesus não parou seu ministério por causa disso. Ele continuou pregando o reino, mesmo nas cidades onde o Herodes Antipas era governador. Ficou alguma dúvida até aqui? Respondemos a primeira questão, então, e eu vou lá para a questão, que diz assim, só para a gente confirmar aqui a resposta. Depois de ler Mateus, nesses trechos que estão aqui, comente com a classe sobre os dois movimentos de oposição que temos ao ministério de Cristo neste trecho, que são esses que nós falamos, a oposição dos conterrâneos e a oposição do governante. Avançando, em terceiro lugar, temos a oposição vinda de quem? Dos escribas. Quem eram os escribas? Por que eles eram doutores da lei? Cuidado dessa parte principal, vamos dizer, por assim, da igreja, da época, da sinagoga, de tudo. Isso aí. Os escribas surgiram lá na pessoa do Esdras. Quem lembra de Esdras? A gente estudou na série passada. Os escribas eram as pessoas responsáveis por copiar a Torá. Eles copiavam, porque teve uma época no Antigo Testamento, depois que o templo foi destruído, 600 anos antes de Cristo, aquele templo de Salomão, tudo mais foi destruído, e não tinha mais aquela leitura da Torá no templo. Então eles começaram a construir sinagogas e se reunir aos sábados, onde eles podiam, para ler a Torá, a ler o Antigo Testamento da época, vamos dizer assim, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco. Só que eles precisavam de cópias daquele texto bíblico, e os escribas foram essas pessoas que começaram a resgatar essa escrita e essa cópia da Torá, certo? Então, por ter muita prática copiando, eles acabavam decorando a Torá, a Bíblia, e ensinando a Bíblia. Eles tinham total capacidade de ensinar a Bíblia. Eles eram técnicos do Antigo Testamento, eles conheciam muito bem, tá? E os fariseus, quem eram? Só rapidinho para recapitular aqui. Fariseus eram
E Jesus fala muito contra os fariseus, né? Só que os fariseus não são de todo ruim, como a gente pensa, né? Fariseu significa separado. Eles eram pessoas que zelavam pela lei. Eles eram pessoas que não queriam seguir outros costumes até certo momento. Eles entendiam que eles precisavam cumprir os preceitos de Deus que estavam na Torá. Então eles se separaram, só que eles tiveram um problema, os escribas e os fariseus. Eu vou tentar entrar aqui mais certinho no trecho, para a gente não se perder muito, apesar de ser importante falar sobre eles, mas senão a gente fica muito na questão conceitual de quem eram os escribas e os fariseus, sem olhar para o texto. Ah, tá, beleza. O que os escribas e os fariseus fizeram? Uma viagem. A viagem foi de onde para onde? De Jerusalém, onde eles estavam, onde eles ficavam, para a Galileia, lá onde Jesus estava nessa ocasião aqui, lá na província da Galileia. Era longe, não era perto. E eles foram até lá para falar com Jesus. E isso demonstra que eles queriam parar Jesus. E eles queriam explicações de por que Jesus e os seus discípulos quebravam a tradição dos anciãos, especialmente o comer sem lavar as mãos. Tá? Vamos tentar entrar nessa questão de rituais, porque daí a gente vai entender melhor depois a questão toda, tá? Como é que é esse negócio de lavar a mão? Quem é que me explica por que aconteceu esse problema? Da onde que surgiu essa treta, como a gente fala hoje lá com Jesus, sobre o lavar as mãos? Quem é que me explica isso? Beleza. A grande chave da questão aqui, irmãos, qual é? Lá no Antigo Testamento, Deus disse uma coisa. Pá, é isso. Passou-se o tempo e eles começaram a criar novas coisas em cima daquilo que Deus tinha dito. Então chega nesse momento Jesus Cristo e Jesus não cumpre aquelas coisas que eles acrescentaram com o tempo. Deus cumpre aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento. Na raiz do mandamento, no sentido real do mandamento. Só que eles começaram a se escandalizar com Jesus, porque Jesus não estava cumprindo a tradição. Tradição é boa? É boa. Muitas coisas que a gente faz na igreja vêm de tradição. Tradição familiar é boa. Tradição de vários modos é boa. Só que quando a tradição, nesses casos, principalmente espirituais, nessas questões espirituais, são colocadas acima do mandamento, aí nós temos problema com Deus. E foi assim essa é a chave da questão. Então, o que acontece? Os fariseus, que eram muito zelosos por santidade, e santidade é uma coisa boa, é ordenada por Deus. Só que eles tinham um problema que, por exemplo, que fala aqui, se não me engano, no comentário, se eles esbarrassem com uma pessoa que não era judia, que não era do povo judeu na rua, encostou sem querer num gentil, eles tinham que ir lá se purificar religiosamente, ritualmente. E antes das refeições, eles tinham que sempre lavar as mãos cuidadosamente, se eu não estou enganado, 7 vezes. 7 vezes lavar as mãos e tal, porque era um ato religioso de purificação. Não tinha nada a ver com higiene. Aí Jesus, como vocês leem o texto depois, ou já leram, que Jesus fala sobre aquilo que não, como é que é? O que entra não contamina o corpo, mas sim o que sai. As pessoas pegam isso, dão outra interpretação e tudo mais, querem falar sobre a abstinência, não tem nada a ver. Ele está falando aqui sobre isso, que não é você comer sem lavar as mãos que você está impuro, certo? Mas é o que sai da boca. Não adianta lavar as mãos 7 vezes antes de uma refeição, pensando estar assim, sendo melhor para Deus, mas virar as costas e fazer um monte de coisa errada, falar um monte de bobagem, falar e agredir os outros, verbalmente e tudo mais. Isso. Exatamente, essas foram bem as palavras de Jesus, que sai do coração, que quer dizer, o que está dentro, que já está podre, aí você ainda, então, essa é uma das coisas. E teve outra coisa que eles faziam, que estava lá no mandamento, mas que eles estavam torcendo. Qual que era a segunda coisa? Honrar pai e mãe. Está no mandamento ou não está? É para honrar pai e mãe ou não é? Mas o que eles faziam?
Essa é um pouco complicadinha, né? Mas se alguém sabe falar, vamos lá? Existia uma lei que eles criaram chamada a oferta Corban. Corban. Era mais ou menos também assim. Eu pesquisei, eu já tinha ouvido isso, já tinha estudado isso, mas eu pesquisei, eu não vou saber dar muitos detalhes, mas era nesse sentido assim. Eu tenho um terreno, uma casa. Um terreno tem uma casa, tá? Minha casa. Meu pai e minha mãe estão velhinhos. E daqui a pouco eu vou ter que cuidar do meu pai e da minha mãe. Daqui a pouco eles não vão ter como trabalhar, eu vou ter que colocar eles nessa casa minha, que está sobrando. Eu não é que eu moro, é outra. Mas eu não quero, porque eu sou egoísta, tenho amor ao dinheiro, não quero ajudar. Então o que eles faziam? Eles pegavam e ofereciam ao Senhor. Eles diziam assim: não, essa casa está dedicada ao Senhor. Só que eles usufruíam daquele bem enquanto estava dedicado ao Senhor. Mas era uma lei que, quando o pai e a mãe, por exemplo, né, nesse caso, chegasse neles e dissesse: poxa, eu estou aqui precisando, você me ajuda? Eles: não, isso eu não posso mexer, porque isso é oferta ao Senhor. E assim eles desonravam o mandamento e abandonavam os seus pais e pecavam contra Deus. Nesse jogo sujo, sabe? É um negócio muito sujo, é um negócio muito terrível. Você dizer que ofertou para Deus enquanto você desfruta daquilo, para não abençoar o teu pai e a tua mãe, para não ajudar o teu pai e a tua mãe. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo. Eles tinham essa lei chamada oferta Corban, essa oferta que eles inventaram, certo? Não tem nada a ver. Então, o que acontece? Eles estavam abandonando o mandamento para alguma coisa que eles criaram em cima. Então, por isso que eles estavam muito bravos com Jesus, porque Jesus não fazia nada disso. Jesus não mandava os discípulos lavar as mãos tantas vezes. Os discípulos, eles eram contra e se colocavam contra essas outras questões aí dos escribas e dos fariseus. Alguém mais quer comentar? Acrescentar alguma coisa? Ter alguma dúvida? Tirar alguma dúvida? Enquanto eu dou uma recapitulada aqui. Em quarto lugar, então, temos outra oposição. Essa aqui vinda, de novo, dos fariseus, mas tem mais um grupo aqui, que são os saduceus. Existem algumas diferenças entre fariseus e saduceus. Os saduceus eram mais políticos, enquanto os fariseus eram mais religiosos. Eles eram mais zelosos pela Bíblia, os fariseus, né? pela lei. Os saduceus já eram mais ricos e mais pensando no poder e na lógica das coisas, tá? Os saduceus não acreditavam, por exemplo, em ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um grupo religioso, um partido religioso dos judeus, que estavam por ali, mas que não acreditavam na ressurreição, por exemplo. Eles eram um pouco mais lógicos. Outra coisa que os saduceus não acreditavam era em anjos, ou coisas um pouco mais assim, místicas talvez. Eles eram muito lógicos e muito racionais, e eles não acreditavam. Então existiam essas diferenças e tal, mas o fato é que eram todos judeus. E Jesus fala, e aí chega nesse trecho aqui, eles vão lá tentar Jesus, e diz: Jesus, faz um sinal aí para nós, né? Sempre pedindo sinal para Jesus, né? E aí Jesus fala: olha, vocês são muito bons, né? Vocês são muito bons de olhar para o céu e ver se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã. Vocês sempre estão cuidando dos tempos, mas vocês não conseguem perceber o tempo que é agora. Um tempo diferente do clima, né? O tempo em que eu vim inaugurar o reino. Vocês não percebem o que está acontecendo nesse tempo. Do mesmo jeito, a gente às vezes está tão apegado às tradições, aos nossos costumes, até mesmo envolvendo a Deus e as coisas de Deus, e a gente não consegue entender o que Deus mesmo está fazendo no tempo, o que Deus está fazendo nas pessoas nesse tempo, né? O movimento de Deus no tempo. Então, ele fala um pouco a respeito disso. E depois diz ainda sobre o fermento. Ele diz ainda que para que as pessoas se cuidassem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que quer dizer esse negócio de fermento? Quem aí fala para mim? Fermento aqui é um símbolo da maldade, vamos dizer assim. É bem nesse sentido, penso eu, de aumentar as coisas. Lembra que acho que no sábado passado a gente falou sobre o fermento, na parábola do fermento,
Jesus falou de uma pequena quantidade de fermento que uma mulher coloca num pão, ele se multiplica, né? E aí Jesus estava falando de uma forma positiva a respeito do reino de Deus. Mas aqui é uma forma negativa, dizendo: veja como os fariseus aumentam as coisas. Veja como os fariseus colocam cargas sobre os ombros dos outros que eles não precisam carregar. Cargas tão grandes que eles nem mesmo carregam. Então, o pecado dos fariseus e dos saduceus aqui, principalmente, era o de acrescentar coisas, de colocar a religião acima da espiritualidade das pessoas e da deles próprios. Tá? Jesus estava ensinando para que eles voltassem às raízes, voltassem aos mandamentos, às bases daquilo que eles aprenderam. Existia, e é importante frisar que eu não cheguei a falar disso, existia uma lei chamada lei oral. Então, além da lei de Moisés, do Pentateuco, dos 10 mandamentos e tudo mais, os fariseus criaram com o tempo a lei oral. Então, eles cumpriam toda essa lei oral que veio dos antigos, e eles começaram a colocar essa lei acima da própria lei de Deus. Alguém tem um comentário, alguma dúvida? Vocês acham que isso acontece ainda hoje? Será que existem pessoas em nosso meio, cristão, no mundo, que colocam tradições acima do que a palavra diz na verdade? Existe? Eu presenciei bem. Hoje ela está bem, mas se ela volta, ela já começa, né? Então, nos dias de hoje acontece. Acontece, infelizmente. E eu digo mais para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. As igrejas por aí estão cheias de gente que, infelizmente, levam sobre si uma carga muito maior do que precisariam. A gente precisa ser obediente a Deus e buscar santidade, santificação e tudo mais. Ninguém nega isso. Só que quando a gente exagera no pode ou não pode, querendo viver no limite do que pode e do que não pode, a gente começa a criar normas que não existem, tá? Criar normas que não existem. E aí, muita gente frustrada. Um exemplo para os irmãos pesquisarem, quem quiser, um exemplo muito extremo, muitíssimo extremo disso que a irmã Jéssica falou aqui, é uma história que aconteceu na cidade de Johnstown. Quem já ouviu falar de Johnstown? Pode procurar no YouTube, tem documentário sobre isso. Não estou bem lembrado do ano, mas foi aí pelos anos 70, 80, se eu não me engano, que um líder religioso se levantou e começou, resumindo, né, a gente não tem muito tempo, enganou um grupo de pessoas e ele criou uma espécie de cidade. Essa cidade, Johnstown, o nome do cara, se não me engano, era Jones, alguma coisa. Então era a cidade dele. E ele começou a juntar pessoas ali e se tornou uma seita religiosa. Eles tinham tudo ali, né? Criavam os filhos ali e tudo mais, até que começaram a surgir relatos de abusos de crianças, relatos de abusos de autoridade mesmo, contra as mulheres, contra homens e tudo mais, da parte do líder e de outros líderes ali também. E, enfim, como é que terminou essa história? Ele convenceu aquelas pessoas de que elas, se matando, elas alcançariam a salvação. Então, foi acho que na história, talvez o maior massacre, né, o maior caso de suicídio em massa. Se você ver o documentário, você vai ver um campo enorme, cheio de gente morta, que se suicidou porque acreditou naquele homem que se dizia religioso e representante de Deus na Terra. Tá? Mas tinham, que desde essas aí, tinha algumas pessoas que saíam e tentavam fugir. Eles pegavam uma mente e botavam na fila para tomar chave de soco, não sei, para poder tomar e quem já estava fugindo pegou. Exatamente. Dominava sobre todos eles. Então, esse é um caso extremo, mas em proporções menores esse tipo de coisa acontece. Muitas vezes quando pastores se sentem pais, às vezes dos membros, né? Que você, por exemplo, uma pessoa só pode namorar se o pastor deixar, né? Não pode escolher um namorado se o pastor não deixar. Ou outras decisões da vida que tem... E entendo o que eu estou dizendo, não estou dizendo que o pastor não tem que aconselhar, não tem que dar sua opinião, seu parecer, etc. Tudo isso. Mas tem muitos que tem que deixar. Se o pastor não permite, não pode. Então, assim, poxa, você é uma pessoa livre em Cristo ou você não é? Né? Você
Deus te chamou para a maturidade do Evangelho, para que você tome suas decisões como uma pessoa adulta e madura em Cristo, ou você precisa de um pai toda a vida, que é um seu líder espiritual, e que se você estiver fora da cobertura desse líder espiritual, você está fora da cobertura de Deus? Logicamente que não, né? Nós temos um único mediador entre nós e Deus, e é Jesus Cristo. Amém? Amém? Somos sacerdotes de Deus, e Deus se revela e fala conosco diretamente, sem que nós precisemos de pais no sentido negativo da palavra, né? Pais espirituais no sentido negativo. Tá? Avançando então, ficou alguma dúvida? É isso aí. E então, com essa oposição toda que a gente está falando aqui, as coisas começaram a ficar complicadas para o lado de Jesus. Lembra? No iniciozinho, Jesus faz um milagre, imagina, né? Você está lá, né, vendo tudo isso. Jesus faz um milagre aqui, transforma água em vinho, nossa, né, que coisa maravilhosa. Jesus vai lá, anda sobre o mar, nossa, que coisa, né, extraordinária. Jesus acalma a tempestade, poxa, isso é forte, né? É forte. Jesus multiplica pães, ele pega poucos pães e multiplica e dá para uma multidão, milhares de pessoas se alimentar com os pães e peixes. Rapaz! Só que, como que um cara tem esse poder todo e não faz as coisas que a gente faz? Pensa, você é o religioso lá, né? Você é o fariseu, você é o mestre da lei, você que entende das coisas de Deus. E aí chega o ponto que Jesus começa a dizer assim, ó, teus pecados estão perdoados. Jesus fala para as pessoas, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Aí o bicho pega, por quê? Porque quem pode perdoar pecado é Deus. Quem esse cara acha que é? Quem ele está pensando que é? Então ele não segue nossas tradições, ele não segue os nossos costumes, rituais religiosos, ele está fazendo um monte de milagre, dizendo que expulsa demônio, e agora começou a perdoar pecados? Então assim, começa a ficar tenso. Por isso eu estou falando tudo isso para a gente entrar nessa segunda parte rapidão aqui, que é quando o ministério de Jesus começa a ficar mais clarificado, segundo o que diz a palavra aqui na lição. As pessoas começam a entender melhor o que ia acontecer com Jesus. Vamos lá. Primeira coisa que Jesus fala nessa parte é sobre a edificação da sua igreja. Segunda, sobre a iminência da cruz e também sobre o vislumbre da sua glória. Em primeiro lugar, sobre a edificação da sua igreja, que é um pouco daquilo que o Pedro leu no início aqui, daquele diálogo com Jesus, e pela primeira vez Jesus usa esse termo assim, igreja, certo? E o que significa igreja? Quem fala aí para mim que estudou, que está com a lição, que vem lá do grego, como é que é? Fala aí, Pedro, mais alto para nós. Eclésia, ou eclesia, né? A gente nunca sabe direito, porque é grego, né? Eu sou santo-angelense, não tem nada a ver, então, eclésia ou eclesia. E o que significa igreja? Que é eclesia. O que significa, conforme aqui o nosso comentário? Pode ler aí, quem tem. Originalmente utilizado para... Assembleia é uma comunidade de pessoas para tratar de assuntos de interesse comum. Muito obrigado. Quer dizer que hoje a gente entende igreja por aquilo que a gente sabe de igreja. Mas a igreja nada mais é, no sentido original, que é um grupo de pessoas que têm um interesse comum e que se reúnem em torno desse interesse comum, tá? Então, quando existe uma assembleia lá do condomínio, é uma igreja. Só que, claro, eu estou falando não no sentido espiritual, né? Estou falando no sentido da palavra, certo? Ok. No caso de Jesus, ele estava falando da edificação da sua comunidade, um grupo de pessoas que confessasse o mesmo que Pedro confessara. Não se tratava apenas Isso aqui é importante, porque às vezes a gente pensa assim, a igreja é uma continuidade do povo de Israel, ou no dia do juízo haverá diferença entre os israelitas, da maneira que eles serão julgados, como nós, que não somos israelenses, israelitas, da maneira que nós seremos julgados. Mas não, aqui Jesus está falando assim, ó, é uma coisa totalmente nova isso que eu estou construindo. Os judeus rejeitaram a Jesus. Então, o que eu estou construindo agora, o que eu vou começar a edificar, é um grupo de pessoas de várias nacionalidades, de vários idiomas,
de várias raças, né, físicas, até mesmo de vários modos de pensar em determinadas questões, mas que se reúnem todos em torno de uma mesma fé, que é essa professada por Pedro aqui, que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus que veio para resgatar todos nós. Então, essa é a edificação da igreja que Jesus começa a tratar aqui. Alguém tem alguma dúvida ou comentário? Ok? Tem que olhar aqui para ver se eu não perco nada. A segunda parte, a segunda questão que torna o reino e a missão de Jesus mais clarificada é a iminência da cruz. Outra questão que ficou clara para os discípulos, tendo em vista a hostilidade em relação ao ministério de Jesus, foi a sua morte. Como diz o texto em Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, provavelmente, eu não cheguei a conferir, mas acho que aqui está errada essa palavra aqui, que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E é a primeira vez, ou a primeira menção explícita de Jesus, que ele fala sobre a sua morte. Então, como eu disse lá no começo, não era surpresa para Jesus que ele ia morrer. Mas para os discípulos, apesar de eles também saberem disso, ou pelo menos deveriam estar sabendo disso, ter percebido isso, por causa das profecias do Antigo Testamento que eles conheciam, eles ainda assim não queriam acreditar. Aí eu sempre me imagino e convido vocês a se imaginarem na situação. O Messias tão aguardado, desde Abraão, milhares de anos antes, tradição, acontecimentos, Davi, Salomão, aquela coisa toda, servindo a Jeová, ao Senhor, tudo mais, né? Mar Vermelho, aquela coisa toda, aí chegam, Jesus está lá, agora a coisa vai acontecer, e Jesus diz, desculpe a brincadeira, mas Jesus dá uma de João Kleber, né? Para que não é por aí, para que não é bem assim. Porque antes das coisas acontecerem para valer, eu vou precisar morrer. Tanto que no dia de Pentecostes, Mateus capítulo 2, ali, 1 e 2, os discípulos estavam com medo. Eles estavam orando no cenáculo e estavam com medo, porque eles já não tinham mais o mestre deles. Então as coisas não foram como eles esperavam. Como que eles esperavam que o reino fosse inaugurado? Com Jesus. Muitos ali, irmãos, eles já esperavam que Jesus fosse conquistar, juntar o movimento e conquistar o Império Romano. O Império Romano os oprimia politicamente e religiosamente. É como se nós vivêssemos debaixo do jugo de um governo déspota, de um governo ditatorial que nos oprimisse. E a nossa maior vontade é que venha o nosso Salvador e derrube aquele líder ditador que está sobre nós. Essa era a vontade de muitos judeus. E Jesus diz, não, porque eu vim inaugurar o reino, mas o meu reino não será consumado agora. Eu vou edificar a minha igreja, e o tempo vai passar, e haverá um dia do juízo, e então o reino se consumará. Então Jesus clareia a visão deles para mostrar que a coisa não acabava ali, tá? E dessa forma ele começa a falar então sobre o seu sacrifício, a sua morte. Ficou alguma dúvida? Pode ser bem sincero, bem tranquilo. Se está dando para entender, se não está, levanta a mão, pergunte. Ok. Segundo lugar, a iminência da cruz, que Jesus começa a falar a respeito disso. Em terceiro lugar, o vislumbre de sua glória. Já está estourando meu tempo, né? Né, Pedro? Está estourando já, né? Vamos tentar aqui resumir essa última parte, que fala depois sobre a transfiguração de Jesus, quando fala aqui no comentário sobre o vislumbre da sua glória. Porque Jesus fala que alguns nem morreriam até que o vissem, como diz a palavra aqui, não passariam pela morte sem antes vê-lo no seu reino. E Jesus aqui estava se referindo
a transfiguração dele, porque teve um momento antes da morte de Jesus que ele apareceu para alguns poucos discípulos com um corpo diferente, vamos dizer assim, né? Chamada transfiguração. Então, eles puderam ver Jesus e contemplar Jesus não como aquele moço, o filho do carpinteiro, de carne e osso, mas sim uma aparência diferente. A gente não tem como saber exatamente, inclusive teólogos se dedicam a isso, mas a Bíblia não informa exatamente como que isso se deu, mas de alguma maneira eles viram Jesus diferente ali, como se ele já tivesse passado pela morte e pela ressurreição. Então eles tiveram essa experiência de ver o Senhor como depois de ter passado por sua morte, tá? 6 dias depois dessas palavras de Jesus aqui. Ok, meus irmãos, assim nós encerramos essa primeira parte. A segunda parte é uma parte um pouco mais prática ainda, que fala sobre sofrer oposição por causa de Cristo é inevitável. Quando a gente se posiciona em relação a uma crença que a gente tem, nós estamos passíveis de sofrer oposição? Quais são, por exemplo, crenças que o crente expõe, expressa, e que, por causa delas, nós sofremos oposições? Por exemplo, quem me dá um exemplo? Sobre o que você poderia se posicionar e sofrer oposição? Que assunto? Nós, adventistas, principalmente, acho que mais Penalizar, essa é a melhor. Tá? E vai piorar a coisa. E o posicionamento de nós é retidão. Se você, por exemplo, tiver uma amiga que engravidou solteira, namorado, né? Só, como diz o pastor que eu conheci uma vez, como ele era antes sobre creio, né? Engravida. E ela começa a pensar em um aborto. Qual é a tua posição sobre isso? Não precisa me responder agora, porque não tem como. Mas qual que é a tua posição, qual que é a nossa posição? Aborto é um outro tema que, quando o cristão se posiciona, ele sofre oposição muitas vezes. Questões familiares sobre papéis de maridos e esposas. Quando você fala sobre o modo que o cristão pensa a respeito disso, sofremos oposição muitas vezes. Qual é o nosso pensamento sobre divórcio, novo casamento? Qual que é o nosso posicionamento sobre eutanásia? Qual é o nosso posicionamento sobre violência sexual infantil, exploração sexual infantil? Qual é o nosso posicionamento sobre incesto? Várias questões, e talvez a gente peque, a gente falhe como igreja em não trazer essas questões à tona na igreja. Porque aí, que nem o irmão aqui, o Gilvan falou, às vezes a gente acha que está tudo tranquilo, não tem oposição, mas porque tu não se posiciona para nada também? Não sabe se posicionar, e às vezes a gente está falhando nisso, talvez não trazer isso para a igreja. E a oposição vem de dentro, daquilo que seja igreja, porque está no seu, é uma igreja, é a religião. Então nós seremos Jesus. Às vezes a omissão da gente, a omissão da igreja é também um pecado. Para tentar aqui finalizar um pouco, o irmão está ansioso já, porque a gente tem compromisso de terminar. Mas a omissão, a gente não fala sobre, deveria falar sobre a justiça de Deus, o reino de Deus, coisas que se tratam a respeito do reino de Deus. Bom, só última partezinha, sofrer oposição por causa de Cristo é recompensador. Apesar dessa oposição, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, fazer parte da igreja é uma coisa maravilhosa. Porque a gente na igreja pode desfrutar de coisas que outras pessoas não desfrutam. A gente desfruta da amizade das pessoas, a gente desfruta de uma comunhão que vai além da amizade, porque não é só amizade na igreja, é uma ligação espiritual que a gente tem com as pessoas, tá? que está sobre a amizade. A gente pode ver na igreja a operação de Deus com coisas extraordinárias, milagres extraordinários acontecendo. A gente vê pessoas na igreja que começaram acabadas, destruídas. A gente pode ver essas pessoas crescendo e se satisfazendo em servi-las e ajudá-las nesse caminho, essa jornada cristã delas. A gente tem muitas coisas boas e recompensadoras na igreja, tá? Então, apesar de toda oposição, haverá e há recompensa todos os dias. Haverá recompensa, principalmente, inclusive, no grande dia do juízo, quando a igreja será separada para viver
1000 anos com Deus em festa nos céus, que é chamado milênio, e depois morar no novo céu, numa nova terra renovada, restaurada, sem sofrimento, sem pecado, sem lágrimas, sem doença. Tá? Então, é recompensador viver a igreja. Se você já foi criticado por alguém, ou perseguido por causa da sua fé, por estar fazendo a vontade de Deus, como reagir diante de uma oposição sistemática ao nosso chamado cristão? Na lição de hoje aprendemos muito a este respeito através do exemplo de Jesus. Ele não se deixou abater, não perdeu o foco de sua missão, não pensou em desistir de tudo. Nosso desafio para esta semana é refletir em toda a oposição que porventura possamos estar sofrendo por causa de Cristo. Elas valerão a pena? Que tal orar por alguém que você sabe que está sofrendo por conta de alguma perseguição em razão da fé? Coloque o nome desta pessoa diante de Deus em oração, ao menos 3 vezes esta semana. Este é o seu desafio. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Jéssica. Eu vou até...